Esperar a galera voltar. Partilha Depois eu agora. chamar. É, Pronto. vamos lá com o padre de novo. Vamos lá. Tá com a gente aí, a conversa tá boa. A parte Aí, Pronto, padre. chegamos. Ligação com o discípulo de Emaús. Isso. Então, os discípulos de Emaús, eles sentiram um pouco, né, quando aquele... Olha só que coisa interessante aqui, fazendo o link, né? Desse evangelho de Emaús. Tinha um homem que caminhava com eles, mas eles nem imaginavam quem era aquela coisa. E aí, quando ele partiu o pão, aí um falou para o outro, né? Mas não era esse homem que, quando falava, ardia o nosso coração? Né? Esse link que eu estou fazendo aqui é para a gente entender o seguinte, que Jesus está disfarçado no nosso meio. O tempo inteiro. O tempo inteiro ele está disfarçado. E se a gente não ter um olhar de renovação diária de nós e de quem está e o que acontece ao nosso redor, a gente não vai perceber Jesus nunca. Nunca. Porque ele não desce do céu, nem de avião, nem de paraquedas. Ele já está no nosso meio. Ele já está no nosso meio. E esse evangelho aqui nos chama a essa atenção, de perceber que ele caminha conosco, certo? E que, às vezes, por mais que a gente pregue Jesus, diga que conhecemos, mas ainda sempre, a cada dia, é um dia para se conhecer Jesus. Isso. Não somente na palavra, mas no nosso meio, no verdade. outro. Deus Verdade. fala com a gente de tantas formas, Daniel e Keila, de tantas formas que a gente, uma palavra que o outro diz, um abraço que o outro, a gente não está podendo dar abraço, mas assim, o quanto o abraço também nos diz muito, sabe? É verdade. Um Deus que aquece a nossa alma pelo outro, sabe? Então, isso eu vejo muito dessa forma. São cuidados que Deus nos transmite, são cuidados. Ele confirmando, né, que ele já está no nosso meio, já está, aparece para nós. E aquele evangelho que ele diz, né, tive fome e não me deste de comer, de beber. Então, ele fala o que para a gente nisso? Que ele já está aqui. Só que a gente precisa pedir a Santa Luzia, que é a Santa dos Olhos, que cura a nossa cegueira. É verdade. A Porque nossa a gente cegueira. espera o extraordinário, como aquele povo, esperando que o céu se abrisse e que venha, toque as trombetas e que seja aquele show para os nossos olhos. Que nós somos hoje aquele povo do Evangelho. Eu digo que nós somos, rapidinho, Daniel, a gente passa a palavra, eu digo que nós somos um pouco daquele povo do Antigo Testamento, que é um Já povo... vai poder. Misericórdia. Vamos para rodar a Bíblia toda. Eu digo que nós temos uma herança, ou herança braba essa, viu? Nós temos uma herança do coração endurecido do povo de Israel. Nós temos isso. Nós temos porque Deus está falando com a gente, está batendo na porta e está ali clamando pelo outro, nos chamando a atenção pelo outro, pelas realidades que a gente vive, e a gente simplesmente, parece que está todo mundo cego, né? Então, isso é interessante porque o povo do Antigo Testamento é um coração duro, fechado, né? Deus mandava Moisés, mandava os seus profetas e pouco importava, né? É portanto que outro dia eu repeti a mesma frase para uma pessoa. Quando chegou lá no céu, ele disse para o rico, né? Deixa que os teus irmãos escutem os profetas. Escutem quem está lá embaixo, os enviados de Deus. Aqui está. Não tem coisa melhor que a mensagem da palavra de Deus. Não tem mensagem melhor. E esse é um tempo que a gente tem, eu tenho muito ouvido isso, é um tempo que a palavra de Deus tem sido sustento para as pessoas. Sustento. Tem gente que tem conhecido muito a Bíblia nesse tempo. A palavra de Deus. Conhecido muito. E assim, quando a gente começa a ler a palavra, estudar e depois rezar a palavra, a gente vai compreendendo que Jesus não veio nas suas riquezas, que a gente não imaginaria que ele viesse. Não é. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar simples, com animais em volta, né? Ficou lá. E o que é que acontece com isso? Ele nos ensina que o cristão deve ser simples. O cristão que não é simples, ele é uma pessoa que não experimenta Cristo. Pode experimentar na Eucaristia, na palavra, mas só vamos perceber isso
Quando na atitude, volta. O retorno vem na atitude. Entendeu? Então, hoje, acredito que Jesus nos pede muito essa realidade. O operário, né, é um homem humilde, disposto a trabalhar tanto para sustentar a sua família, mas também batalha para poder conhecer ao próprio Deus, né? O operário é esse que está disposto a não trabalhar simplesmente para as coisas materiais, mas é um operário que também vai em busca de conhecer a verdade, conhecer o próprio Jesus, né? Que hoje a gente possa fazer parte desse povo que simplesmente se questionava pelos milagres de Jesus, admirava. O que é admiração é quando você olha que você lhe tem uma alegria muito grande, né? A gente tem que olhar para o outro que alcança graça, alcança cura, mas também olhar para a nossa realidade e ver assim o quanto Deus tem feito. O quanto Deus tem feito milagres, tem feito curas na nossa vida. Eu sempre gosto de recordar disso, sabe? Quando a gente olha um pouquinho para a nossa vida lá atrás, a gente tem um renovo muito grande. Claro que já teve muitas tristezas, muitas decepções, mas quando a gente olha um pouquinho para trás da nossa história, da nossa vida, a gente fala assim, rapaz, eu sou curado de muita coisa. Deus tem feito muitos milagres na minha vida e a gente não olha para trás para nem sequer dizer obrigado, Jesus. Nós Verdade, clamamos muito por milagres, mas nós temos milagres ordinários, milagres do verdade, dia a dia. Isso aqui verdade. a gente tem que recordar isso, porque quando a gente recorda um feito do Senhor na nossa vida, a gente vive novamente aquele milagre, aquela cura, e é porta aberta para outras, que a gente Com também certeza, precisa, gratidão. a gente precisa Verdade. abraçar isso. E primeiro ele começa com as pequenas curas, né? Os pequenos milagres. Que a gente também possa se admirar na nossa história essa realidade de entender que Deus nos faz melhores todos os dias e que o discípulo, é um discípulo operário, né? O que é isso? É o discípulo que luta, que batalha, que corre atrás. Imagina aí se a gente não corresse atrás um exemplo, do trabalho, dos nossos sonhos. Mas imagina se a gente não batalhasse para poder pegar a Bíblia, rezar, para cantar, para estar disposto para o outro. Não tem sentido a nossa vida. Não tem É sentido. verdade, Primeiro que a gente iria estagnar, eu digo que o discípulo, ele precisa de alimento. verdade. O discípulo que não se alimenta é um discípulo que para. E parar é estacionar sonhos, estacionar a minha intimidade com Deus, é estacionar a minha própria vida, né? Então, que hoje a gente possa pedir a Deus essa admiração que aquele povo teve quando via Jesus na sinagoga pregando, estando com eles, que a gente possa olhar, perceber Deus. Eu sempre gosto disso, gente. Uma música, graças a Deus, eu tenho uma forma muito fácil de rezar também. Até uma música, às vezes eu levanto, rezo, depois eu vou ali, escuto uma música, que eu me apaixono pela música, para mim, ali é uma oração para mim. É Sabe? verdade. Eu sinto assim que Deus me cura em uma música, que Deus fala comigo Sim, em uma música. Tenho sim, certeza disso. A experiência de quando a gente escuta uma música que arde o nosso coração, é Deus falando pra gente. É com Deus. certeza, E eu digo com para vocês uma certeza. coisa, só quem pode perceber isso é que tem um coração aberto para isso. Para isso. Somente quem não tem um Tem a coração aberto para possibilidade. isso não Não, pode experimentar. Não pode experimentar um Deus, o céu, eu digo o céu, no meio de nós, clamando, transmitindo paz, serenidade. A gente tem que perceber o Deus dessa forma no nosso meio. E é isso é que ele verdade. que diz aqui pra gente. Um profeta só não é estimado em sua pátria, em sua família. Poxa, até quando a gente vai Isso é forte, viu? desvalorizar Jesus? É Até verdade. quando a É gente verdade. vai desvalorizar Jesus na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa casa, sabe? É Nos verdade. nossos amigos, em nossas reuniões. A gente tem que perceber isso, porque se a gente não desvalorizar ele não vai nem se apresentar e não vamos sentir
né, a presença dele no nosso meio. Daniel ainda ia falar, eu cortei, Daniel. Não, não, que é isso. Eu é que estava cortando. Não, fazendo o link, né, com o que o senhor falou, era o meu mesmo, assim, minha linha de raciocínio era essa. Uhum. As pessoas que já conhecem Jesus, né, ou dizem que conhecem Jesus, aí vai para a missa, e tem aquela coisa, poxa, todo domingo eu estou aqui fazendo a mesma coisa e tudo mais. Essas pessoas, né, da cidade de Jesus, que conheciam Jesus, eu acho que a palavra, além do conhecer, é reconhecer quem era Jesus. Eles não reconheceram quem era Jesus. Os discípulos de Emaús, eles tinham conhecido Jesus, mas não conseguiram reconhecer Jesus no caminho. Isso é diferente. Só reconheceram ao partir do pão, né? Quando ele partiu o pão. Hoje em dia, mais do que a gente dizer assim, não, eu já conheço Jesus, a gente a cada dia reconhecer esse Jesus na nossa vida, nessas coisas simples, né, no dia a dia. Né? Isso é um exercício diário. Isso não acontece da noite para o dia, né? São exercícios que nós temos que fazer diariamente, diariamente. Hoje o Papa, ele, em sua palavra, ele pediu que, para especialmente neste mês de maio, que todas as pessoas rezem o terço em família, na intenção do momento que nós estamos vivendo, né? Das pessoas, para as pessoas se curarem, também mentalmente, também da Covid-19. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala uma oração simples. Eu vou dizer para vocês, se vocês tiverem curiosidade, vão lá depois no site, dão uma olhadinha do Vaticano, que ele deixou 2 orações, e eu achei de uma forma tão sensível ele falar, simples, de uma forma simples. Para você ver. Porque às vezes a gente procura o extraordinário, né? E como o senhor mesmo colocou, Jesus, ele é simples. Tudo que ele fez aqui é simplicidade, mas a gente parece que tem tudo o contrário. Nunca vi. Verdade. Opa, cabeçadura. A gente acaba aqui voltando, um exemplo mesmo, né? Aquela bênção, né, que o Papa deu no início da pandemia, né? Olha só o símbolo olha o que foi que ele fez, né? Eu tava analisando depois. O que foi que ele fez? Ele deu uma bênção, né? Igreja, mundo, Papa, Pedro, para a humanidade, né? E o que acontece? Ele fez o quê? Ele foi ler o Evangelho, fez uma reflexão, depois estava diante do crucificado, que foi um crucificado que perpassou pela Itália um tempo da peste que teve lá, e que depois que 16 dias percorrendo ali a Itália, a peste cessou, literalmente, depois que ele passou, e depois ele foi para a Virgem Maria, fez a sua veneração, fez a adoração ao Santíssimo, ficou um momento em silêncio, e depois deu a bênção, depois se recolheu. Olha só que gestos que a gente vê diariamente. Gestos que a gente vê diariamente. Aí eu digo para vocês, quem foi que se enriqueceu com aquele momento ali? É quem conhece Deus, é quem reconhece Ele. Né? Olha o Papa, a gente, olha a singeleza daquele. Verdade. Isso, tocante demais. A forma dele olhar para o Santíssimo, para o crucificado. Você vê o que naquele homem ali, né? Eu digo assim, ele está curvado, ele está ficando bem coisa. Mas ali, eu digo, no sentido da fé, tem uma igreja aqui nas costas daquele homem. Sabe? Olha só que coisa linda. Ele nos levou para o crucificado, nos colocou a humanidade no Cristo Eucarístico ali presente. Então, assim, simples, mas ele fez com amor, com fé e reconheceu que é aquele ali, aquele colocou, que é a nossa salvação, que é a nossa vida, sabe? Então, assim, a gente tem que perceber isso. Deus falou muito pra gente aquilo ali. Olha que momento único. A nossa vida, a nossa igreja, o nosso mundo precisava ver aquilo ali. Precisava ver. Então, o que eu estou dizendo com isso? Simples momentos que a gente vê diariamente numa missa, adoração, mas a gente não dá tanto valor, tanto significado quando é feito, mas quando a gente olha, né, com um olhar de fé, de esperança,
de Deus que cuida de nós, a gente sai edificado, a gente sai, meu Deus do céu, em êxtase. Vamos até colocar assim, nós temos em êxtase. Isso. Porque Deus Estado nos de graça. alcança. E eu digo para vocês, ele só alcança quem se permite ser alcançado. Aquele que não se permite, meu irmão, pode ir para a missa, voltar. Zero. Zero, zero, zero. Ou você vai para a missa aberto para uma experiência com ele, para ser tocado por ele, ou a gente vai sair vazio, como muitas vezes vamos e saímos, né? Eu acho que Deus, ele é simples. Desde quando nasceu até a cruz, a sua ressurreição. Ele demonstra para nós simplicidade. Simplicidade, humildade, cuidado, né? Amor, carinho. E em tudo isso a gente deve reconhecer ele aqui nesse tempo que a gente está. Olha só, eu estava lembrando hoje que já estamos aí passando chegando, já passou, nem sei, dos 40 dias da quarentena aí. E aí eu digo, rapaz, Deus tem cuidado muito de nós, viu? Das nossas impaciências, das nossas crises, não aguento mais ficar em casa, e uma coisa e outra. Mas a gente está sentindo que tá passando, tá amenizando mais. Tem algumas regiões que ainda está muito coisa, mas assim, na nossa cidade, graças a Deus, me parece que está mais tranquila. Mas assim, mas por que isso? Porque tem um Deus que está no controle da gente. Tem um Deus que está pousando a sua mão, está ali com a gente. Então, se a gente não perceber isso, a gente não vai muito longe. A gente perde a fé, sabe? E a gente... Deus investiu muito... Eu tenho esse ditado comigo, viu? Deus investiu muito na gente. Verdade. Deus investiu muito na cruz por nós. O Pai investiu em nós demais. Para eu perder a fé agora? Não. Não pode De forma alguma. Deus investiu muito na gente. Ele deu a sua própria vida por mim, por vocês. Sabe? Então, quando a gente olha isso, eu digo, não desisto de Deus, não. Desisto não. Não desisto desta igreja de forma alguma, porque Deus, ele me salvou. Nem quando ele pôde desistir, ele desistiu. É verdade. Vai, afasta de mim esse cálice. Isso mesmo, na cruz, a humanidade gritava e gritou nele. Já me perguntaram, padre, por que Jesus falou aquilo na cruz? Eu digo, meu filho, não é falta de fé dele, não. Ele gritou por mim. Quando eu rejeito um sofrimento na minha vida, o que é que eu falo? Ô, Jesus, por favor, né? Mais um. Mas lá ele gritou. Eu falei isso semana passada. Mas quando ele grita lá na cruz, ele está fazendo o meu papel. Ele falou, a humanidade vai sentir isso. Ele vai sentir isso, né? Então, quando ele grita por mim, por vocês, pela humanidade, que não aguenta sofrer, que não aguenta uma dorzinha, já está logo gritando. Então, nem na cruz, quando ele teve possibilidade, como o Daniel mesmo falou, ele preferiu o quê? A vontade do Pai. Ele fez a vontade, não. Eu estou aqui pelo Pai. Tem um povo que sofre pelo pecado, pelas doenças, e aqui estou eu. Morrer para salvar, né, toda a humanidade, todo um povo. E nós estamos incluídos, graças a Deus, que nós estamos incluídos nessa realidade, né? Basta, como diz um autor, nós já temos, gente, a redenção. Já temos a salvação. Agora a gente precisa conhecer ela na nossa vida diariamente. Que aqui é que está o nosso objetivo diário, né? De sentir-se, de reconhecer. Daniel fez uma definição perfeita aí. Conhecer e reconhecer. Perfeito o que você falou, viu? A gente tem que reconhecer. Nós já conhecemos, né? Exato. Nós temos que reconhecer agora, diariamente, essa salvação que Deus colocou na nossa vida para a gente poder continuar trilhando o caminho dele e fazendo bem. Que foi o que ele fez com a gente aqui, né? E faz até hoje. Mesmo não merecendo, tem um Deus ali que está agarrado com a gente e não solta, como diz a palavra. Ele é teimoso, viu? Solta não. Ele, mesmo que a gente queira largar da mão, ele vem e puxa. Isso. Não larga. Olha,
Uma música de Adriana, não me recordo assim, mas antes dessa música ela fez uma reflexão. E eu tava bem, acho que eu tava uns 4 anos atrás no seminário. E aquilo muito me chamou a atenção. Ela dizia assim, Deus nos criou para a felicidade, sabe? Eu E, creio. e aquilo assim me contagiou, assim, até hoje eu tenho essa visão, assim, sabe? Deus não nos criou para a derrota, mas Ele nos criou para a felicidade, para dar... Ele investe em nós para dar certo. Para Isso. dar certo, Ele quer que a gente dê certo. E eu acho que essa realidade de conhecer Jesus no nosso dia a dia é pegar, é reconhecer o quanto Ele investiu na gente, sabe? Quando eu vejo... Eu fico muito triste quando eu vejo alguém dizer assim, não vou à igreja mais, sabe? Deixa de ir à igreja, não quero mais saber. Eu fico tão triste com isso, porque Deus também fica triste quando vê um filho, sabe? Desistir da felicidade. Desistir da felicidade, desistir do caminho, dos sonhos que Ele tem pra gente. Porque Deus tem sonhos para nós maravilhosos. E a gente só vai descobrir quando a gente caminhar com Ele. Quem para, os sonhos param junto com Ele, né? E muita gente vai percorrendo em busca dos sonhos, em busca da felicidade, né? Eu louvo muito a Deus, né? Eu louvo muito a Deus pelo tempo de espera, gente, sabe? Só partilhando com vocês aqui rapidamente, falei demais já, né? Eu, eu, Tem mais de 1 hora aí, eu, quase. eu, Ó, quando eu concluí o seminário, né? Eu fui para Manaus, passei o ano em Manaus, né? E para mim foi muito doloroso ter que ir para Manaus, porque ter que deixar a minha família, deixar todo mundo aqui durante um ano, né? E aí eu fui, eu não entendia muito bem, não entendia por quê, mas eu falei assim, mas eu quero ser padre, eu tenho que assumir as consequências também. E aqui se dá obediência, né? A obediência gera santidade, gera uma alegria de posterior. E aí fui, passei um ano, voltei, fui para Santa Bárbara, passei mais 6 meses. E aí quando eu olho hoje para trás, eu digo assim, foi necessário aquilo. Foi uhum. necessário ser obediente a Deus. Foi necessário ter que esperar 1 ano e meio para ser diácono, depois padre, né? Porque se eu antecipo essa realidade, eu não ia viver as alegrias que eu vivi nesse tempo. Com Não ia certeza. viver, sabe? É, Eu hoje, quando eu olho, digo assim, Senhor, obrigado, porque tu foi superior à minha humanidade, é verdade. sabe? Quando a gente tá embaixo com Deus, Deus quer isso, a gente quer outra coisa, e Ele vai e diz assim, filho, vai, segue o teu caminho que eu tô contigo. Então, quando a gente antecipa os milagres e as curas de Deus, a gente não vive a alegria de Deus. A gente pode viver a nossa, que é muito, muito momentânea. Mas quando a gente vive a dele, oh, meu irmão, não tem frustração que tome conta da gente. Só sabe quando Não vive. tem. É, A gente vive. E quando eu olho hoje, digo assim, Deus cuidou mesmo de mim. Me enviou, depois me buscou de novo, me colocou aqui novamente. Mas Ele sabia o que eu precisava ir, despojar de mim mesmo. Eu tive que ir ver uma realidade de uma comunidade de 4, 5 pessoas para celebrar a missa. Só estava eu, o padre, e 4 pessoas em comunidades, sabe? De ir para... Nós chamamos de ramal, que é as comunidades rurais. A gente ia passar o final de semana, dormir em rede, sabe? Dormia, comia o que a família nos dava ali. Famílias simples. Simples, sabe? Então, eu tinha que experimentar aquilo ali. Eu tinha que ver que ser padre não é para só multidões, mas é para o pouco. Porque se tem um ali, é porque Deus está, sabe? é Deus está verdade. ali. E ali eu aprendi muito. Então, quando eu hoje estou em Feira de Santana, eu olho para trás. Eu sempre gosto de fazer isso. Olho para trás e digo assim, olha de lá para cá, o quanto Deus tem me guiado, tem me conduzido, tem me Graças a Deus. colocado no lugar certo, as pessoas corretas. Essa experiência que eu estou dizendo para vocês é para que a gente possa ser mais atentos, né? A um Deus que caminha com a gente, que cuida da gente, sabe? Que a gente não possa mais se aproximar de Jesus simplesmente com o conhecer,
Mãe, mas eu quero reconhecer ele hoje, aqui, na alegria ou na tristeza, na dificuldade, na minha família, no meu amigo difícil, né? No amigo mais fácil, mas que eu possa ter essa abertura para poder simplesmente reconhecer Cristo está aqui e ele quer me dar a salvação, quer me dar a felicidade, né? Acho que o evangelho de hoje, ele nos insiste para essa realidade, né? A simplicidade do pai e da mãe de Jesus, que trouxe ele, né? Por meio de José e de Maria, Deus implantou a salvação no mundo, né? Então Deus mexeu, olha só como Deus faz, né? Mexeu muitas pessoas para É trazer a verdade. salvação para, né? Foi para Maria, o anjo foi, se portou, depois ele sabia que São José não ia ficar muito feliz. Como é que minha mulher aparece grávida se ela não teve relação com ninguém? E aí, em sonho, Deus vai e diz para José: levante, tome sua esposa. Então, o que é que Deus faz para dar certo na nossa vida? Ele age, sabe? Ele vai aqui, ele vai ali, até chegar na nossa consciência, no nosso coração, aquilo que ele tem para a gente. Que a É gente possa verdade. ter um olhar mais sensível ao nosso redor, né? O que é que a gente tem vivido, tem buscado, tem experimentado? Será que Deus não falou para mim ali, naquela realidade? Né? Que a gente possa ter um olhar mais... Sair um pouco do nosso egoísmo, né? E abrir um leque de coração para poder dizer, não, Deus, fala comigo aqui, fala comigo ali. Deus nos pede essa realidade. Assim como aquele povo que já conhecia ele não acreditou, a gente pode estar correndo o mesmo risco, né? De ir à missa, não reconhecer ele, de conhecer, mas não reconhecer. Que a gente possa olhar ele diariamente com um olhar novo, com um olhar de Amém. esperança e com um olhar também Amém. de fé. Amém. Amém. Senão eu vou passar muito tempo aqui. Eu creio que depois disso aí, padre, que a gente está vivendo, eu fico dizendo muito isso. O mundo não vai ser mais o mesmo. Nós vamos ser seres humanos melhorados, melhorados pela fé. Eu tenho Uhum. certeza, até porque Jesus, ele só realizava o milagre na vida do outro se o outro o reconhecesse e o aceitasse e tivesse fé. Como é que eu vou realizar algo em alguém se ele não acredita? Por isso que ele não fez muitos feitos lá, porque as pessoas não acreditavam nele. Ele não é invasor. Eu vou fazer por você mesmo você não acreditando em mim. Não, não dá certo. Tem que ser uma troca. Eu faço por você. Você quer? Você acredita? Faço. Pronto. Beleza. E é portanto que em algumas passagens ele sempre diz isso, né? A tua fé te curou. A tua fé. Por quê? Porque ele já está ali disposto a nos Como curar, o senhor a nos falou, quem amar. se abre acontece. Isso. Então, assim, e assim, tem uma dimensão na teologia, né? Que é muito importante, que a gente estuda muito. A liberdade. A liberdade. Né? O que é a liberdade? Deus nos dá uma liberdade muito grande. Muito grande. Um exemplo, quantas pessoas aí conhecem e reconhecem o quanto Deus quer fazer na vida daquela pessoa. Mas ele não quer. Mas ele não Uhum. quer. Deus não Opa, vai não é? amarrar. Deus não vai. Não, Tem. porque, olha só, quem mais precisa de Deus somos nós, gente. Somos nós. Somos nós. Deus não precisa da gente, não. Deus não precisa de nós. Uma vez eu escutei isso em sala de aula, eu fiquei quase em crise, viu? Mas depois eu falei assim, não, mas está correta a frase. Está correto. Né? Um exemplo, quando a gente serve na missa, né? Canta, o padre, um leitor, tal. Aí a gente fala assim, mas eu boto a maior banca, né? Mas tal. Gente, a gente está indo lá que é para a gente se redimir a cada missa. A graça é pra gente. A graça é pra gente porque Deus já tem tudo. Ele já é o A graça Filho. é de graça. Basta. E para você ver. Então, assim, a gente é quem mais precisa. Nós precisamos de Deus o tempo todo. E aí, eu digo para vocês, infeliz de um filho, né? No seu egoísmo, na sua prepotência, coloca a maior dificuldade até para servir, né? Sabendo que nós é que mais deveríamos pedir, Senhor, me deixa servir um pouco mais. Por quê? Porque eu digo para vocês uma coisa: Deus nos converte pelo nosso chamado. Deus nos Verdade. converte pelo nosso chamado a ser padre,
vocês a ser músicos, um ministro da Eucaristia, um coroinha. O chamado que Deus nos faz é porque ele sabe assim, ó, eu vou chamar aquele filho ali, porque se eu não chamar ele, o fim dele não vai ser bom. Não vai ser bom, ele vai se corromper pelo mundo. Então, o Senhor vai, olha e chama. Chama pelo nome, não chama pelo nome. E ele vem e traz a gente para perto dele, para ele cuidar da gente. No serviço, quem canta, quem preside, qualquer tipo de chamado de serviço que a gente tem na igreja, a gente tem que se sentir privilegiado. Porque ele nos chamou para aquilo ali, porque sabe que a gente precisa. E eu sempre gosto de dizer isso. O chamado, ele vem por conversão. Olha só, se eu for ver, se vocês foram ver, nós somos pessoas melhores de ontem para hoje. De um ano atrás, nós somos melhores. Mas por quê? Porque o chamado me permite experimentar uma mudança. O chamado, ele é de conversão, ele também é de mudança. Se a gente não encarar dessa forma, a gente torna tudo muito automático, tudo mecânico, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a cada missa, a cada serviço, a gente possa fazer com amor, que é para a gente poder também alcançar o amor dele para com a gente. Eu tenho muito isso, gente. Eu tenho muito isso. Tem até que eu falo assim, oh meu Deus, se eu não fosse padre, o que é que eu seria? Aí eu não vou nem pensar. Aí digo assim, não vou nem pensar. Aí digo assim, não vou nem pensar, sabe por quê? Porque se Deus me quis padre, é porque ele sonhou com eu sendo padre. Então, para mim, uma outra opinião, um outro pensamento meu, simplesmente seria carnal. Mas quando a gente fala de chamado, né? E quando eu digo privilegiados, porque tem uma situação, né? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Eu só tenho que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu me permiti escutar o chamado, né? E saborear a eleição, né? A eleição. Assim, não é puxando o saco, não, mas assim, uma das coisas que eu falei muito para a pessoa de Santa Bárbara, de Santa Bárbara aqui, até falei com eles, que a paróquia onde eu estou, o que mais me faz bem são os ministérios. Sabe? Por quê? Porque, assim, o canto numa missa, gente, para mim é o essencial. Porque quando a gente preside uma missa, que a gente canta, que aquela voz suave, que os instrumentos todos ali equalizados, que a gente tá ali, gente, eu sinto o céu. Eu sinto o céu. Para você ver como o chamado que Deus me fez a vocês, une o céu. Une o céu, traz o céu pra gente. Eu queria que todo mundo tivesse essa compreensão, velho. Olha, quando a gente tá ali, ó, é um conjunto. Pessoas diferentes, chamados diferentes, mas com um único objetivo: trazer o céu para nós. Isso aqui é fantástico, gente. Isso aqui é fantástico, porque quando a gente reconhece isso, a gente passa a ser diferente. A gente passa a ser mais amoroso, a gente passa a ser mais bondoso, a gente passa a ser uma pessoa melhor. Né? Deus nos une para experimentar Ele. Né? É isso que eu vejo o chamado. É isso que eu vejo o chamado de Deus para a gente. Chamados diferentes, mas completam a nossa vida, a nossa existência, o projeto dele, completa as pessoas que estão ali, né, que vai para a missa, que são assembleia, né? E que por nossas vidas, o dom da nossa vida, elas podem experimentar Deus, né? Essa é a nossa igreja, a nossa fé. Esse é o Deus. A gente entende que ele entende, nós entendemos que ele não morreu assim, né? Ele ressuscitou verdadeiramente e continua colocando muita coisa boa no nosso coração, na nossa vida. Padre, muito obrigada. Meu Deus, que bom, eu tenho sentido, eu sempre tive isso comigo desde pequena. Minha mãe pode testemunhar, não ria não, que eu acho que de fato é um anjo da guarda e fica junto de mim. Ele ficou mesmo assim com a mão no queixo, esperando acordar. Acorda, filha, vai logo chamar o Padre André. Eu imagino. Não, Padre, é sério. Quando você mandou mensagem, eu tinha certeza que a nossa partilha ia ser maravilhosa. Muito obrigada por ter falado. Eu fico feliz também. Vou fazer também. o possível para salvar essa live aí, para eu ver tudo novamente, para eu assistir tudo de novo, pontuar uma coisa. Eu peço a vocês que
como é que se diz? Eu ia falar uma coisa e acabei esquecendo. Eu que agradeço a vocês pelo carinho e, assim, pela harmonia, porque eu tenho percebido que essa harmonia se deu muito na Semana Santa com a gente aqui. Vocês estava conosco a semana toda da Semana Santa e naquela adoração lá, né? Deus selou uma amizade muito bonita. E, assim, Sim, o que mais me encanta, aqui eu digo de dom mesmo, dom. Vocês trazem pra gente o céu. Isso é lindo, gente. Beride, opa, é traz o céu pra recíproco. gente. É recíproco. Traz. Isso aqui é um Deus que fala para vocês. Vocês trazem Ele pra gente. O céu pra gente. Quando vocês cantam, quando vocês tocam, a harmonia entre vocês, o amor, a simplicidade. Isso alcança a gente de uma forma que a gente sai totalmente bêbado da eternidade da gente, sabe? Que essa harmonia, para você ver que quando você me mandou mensagem, eu estava com o celular próximo. Lá, eu fui lá, respondi. Mas assim, para você ver como você pensou e automaticamente Deus fala, olha a mensagem, preste atenção, tal. Então eu fui lá para você ver. Não, e ele foi rápido. Eu falei, não, não tem 30 segundos, se ele ir embora, às vezes a gente no vácuo, falo mesmo, né? Deixa a pessoa no vácuo, isso é feito. Ô, gente, olha, eu tenho... O cara tá de férias, não. O cara tá em casa, tá sem fazer nada durante a semana assim, mas o cara também estuda, né? Nada a ver, não é assim não. Eu falei assim, quando eu ouvi, falei assim, lá, eu falei, eu vou responder. Eu tenho, gente, 170 mensagens sem ler. 170 mensagens. Parabéns, irmão. Ó, joinha pra você. Eu falei assim, eu tenho que, esses dias, colocar no computador, que é melhor, né? E olhando, respondendo. Gente, é tanta mensagem, tantos grupos, que eu fico sem saber o que fazer. Mas, aí quando eu vi Keila, eu falei, vou ver o que Keila quer. Olha só que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda, maravilhosa. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigada. Quero dizer a vocês que estou sempre disponível para a gente rezar, para a gente partilhar, para a gente trocar ideia, viu? Mas Deus abençoe vocês. Eu sou muito feliz aqui na paróquia de Santa Bárbara, de Cristo Redentor. E a olha, eu também. Santa Bárbara. Mas assim, Deus tem me colocado em realidades maravilhosas. Graças a Deus, Manaus, Santa Bárbara, aqui, Cristo Redentor. Graças a Deus, eu tenho sido muito feliz aqui com vocês, né? E uma das coisas que Deus muito sabe que eu amo mesmo é rezar com músicas. Eu amo rezar com música. E na missa, meu Deus, para mim é o que se completa tudo, né? Então, agradeço Keila, agradeço Daniel, viu? Pelo carinho, pelas orações, dizer que estou sempre disponível aqui para vocês, viu? Já tem um elo entre nós, já. Já, depois eu tenho uma proposta para lhe fazer. Pronto. Boa, muito boa. Muito boa mesmo. Ótimo, pode fazer. Nome da banda, eu vou começar com a banda primeiro, depois eu lhe fazer a proposta. Eu tenho certeza que o senhor vai aceitar. Certeza. Meu Deus, com certeza. Pode ter certeza que eu estou com vocês. Gosto muito de vocês. Deus deu um pouquinho do amor para a gente, né? Para a gente viver esse tempo aqui de graça na nossa paróquia também. E vocês acrescentam muito para o meu ministério também, saibam disso, né? As nossas partilhas, nosso momento de fraternidade, tudo, sorrisos, partilhas, isso acrescenta muito, muito, muito para mim como padre. Pense que isso para mim me acrescenta de forma tão magnífica que eu reconheço Deus também em vocês. Isso aqui para mim é o salário. É o salário do padre. Né? É quando a gente olha para o fiel, olha para quem trabalha com a gente, tá na messe do Senhor com a gente, que nos faz bem, que nos traz Ele. Isso é um encanto para a gente. Muito obrigado, viu? A gente agradece demais, assim. Não tem dinheiro, riqueza que pague, né, a sua disponibilidade, essa partilha que o senhor fez com a gente, e fará muitas outras, creio eu. Amém, vai sim. Então, a gente agradece em nome de toda a banda, né? Eu e Keila estamos aqui, mas somos banda, então a gente agradece em nome de todo mundo. E, assim, queríamos que o senhor, para finalizar, com chave de ouro,
nos desse a bênção. Ave Maria, na hora. Sim, sim. Vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, né? Todo mundo que está aqui também na live, faça esse momento de silêncio, de oração, que colocando na presença dele. Ele está no nosso meio também, que nós partilhamos da palavra dele, né? Nós clamamos pelo Espírito, os meninos começaram com o Santo Terço. Nós queremos, Senhor Jesus Cristo, entregar a nossa vida, o nosso coração. Nós queremos, Senhor, configurar a nossa vida, a tua simplicidade, o teu coração humilde. Nós queremos, Senhor, a partir desta reflexão, que tu nos ensina a ser discípulos que caminham para te reconhecer, para fazer uma experiência concreta de amor, para que nós possamos deixar tudo aquilo que nos impede de ser pessoas melhores. Queremos deixar, Senhor, também em tuas mãos o nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa falta de fé. Que tudo aquilo, Senhor Jesus Cristo, que nos impede de ser mais de Deus, mais do teu Pai, do nosso Pai, seja hoje, Senhor, curado. É isso que a gente precisa pedir ao Senhor. Que Ele não expulse, não, mas que Ele cure. Né? Porque são doenças que estão dentro de nós. O egoísmo, a prepotência, a falta de fé. A gente não quer que expulse, não. A gente quer que experimentemos a cura dessas realidades em nossa vida. Assim, Senhor, como Tu curou tantos e tantas, Senhor, naquele tempo, tantos paralíticos, nós queremos hoje Te entregar o nosso coração para que Tu mesmo, Senhor, possa tocar, possa alcançar a nossa realidade de miséria, de pecado, e que no lugar, Senhor, Tu possas nos conceder os milagres, as curas e também as Tuas alegrias, que é o dom da Tua ressurreição. Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora, a esposa do José, que ela possa, nesse mês de maio, nos envolver no seu manto protetor, nos dando sabedoria, nos dando inteligência, nos dando conhecimento do seu Filho, nos protege de todos os males, de todos os perigos. Acolhe-nos, ó Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, Agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de nós. Nós também queremos pedir pela intercessão de São José Operário, que ele possa abençoar todos os trabalhadores, mas também possa visitar todos os desempregados, aqueles que perderam seus trabalhos, para que a bênção de providência possa alcançar todos nós e a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. São José Operário, rogai. Rogai por nós. Obrigado, gente. Paz para Obrigada. vocês. Paz e bem pro Senhor. Luz, Uma viu? boa noite. Boa noite Bom para vocês descanso. também, viu? Tchau, tchau, Dan. Tchau, Até tchau. domingo na missa. Até Tchau. domingo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Que bênção, hein? Gente. Que maravilha! Que presente de Deus nós tivemos. Uma coisa importante também, vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer através de um sonho ou de uma simples inspiração como a que eu tive hoje e tentar ser obedientes a Deus, porque Deus ele responde a gente. Tivemos uma live oracional maravilhosa, preencheu os nossos corações, eu tenho certeza que o de vocês também e o do próprio Padre. Uma partilha maravilhosa e nós agradecemos muito a vocês que nos ajudaram a rezar, porque rezamos juntos e intercedemos juntos, pelos nossos e por aqueles que nós não conhecemos. Vamos aos recados? Amanhã vai ter live às 20 horas, a partir das 20, como todo sábado, né? Nós estamos fazendo as sextas e os sábados, os 2 dias às 20 horas. Continue rezando o terço, como eu falei. Entre lá no site do Vaticano, colocar no Google, site do Vaticano. Clica lá, lá vai ter todos os dias, todas as orações do Padre. E eu queria que vocês dessem uma olhada hoje em especial a que ele fez.
nos pedindo para sermos fiéis mesmo, nesse mês de maio, às orações do terço, intercessão especial pelas pessoas que sofrem pela Covid e que sofreram, pelos profissionais e por todo o mundo. Então, depois vocês dão uma olhada lá, porque ele fez 2 orações específicas para nós. 2 orações específicas. E só lá que vocês vão ter acesso. Tá bom? Vamos fazer esse compromisso na noite de hoje. Mais uma vez, obrigada. Vamos encerrar com alegria, dormir em paz, partilhar com a nossa família. Dê um abraço da paz para quem estiver aí do seu lado. Abrace aí. Diga assim, meu irmão, que tudo que eu estou sentindo agora passe para você. Dê aquele abraço apertado em que você ama. Quando terminar a live, para aquelas pessoas que você não conversa tem um tempo, a paz de Cristo, deseja paz, mande uma mensagem otimista, como o padre falou, não podemos abraçar, mas é uma palavra, uma música que você manda para alguém, um simples gesto que você manda para alguém, é palavra de Deus para aquela pessoa. Então vamos ser obedientes ao Senhor e colocá-lo no nosso coração para que a gente possa transmitir para o próximo. Tá bom? Um beijo, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Agora a gente vai fazer o quê? Vai cantar parabéns para Murilo. Muda aí. Parabéns a você, essa data querida, que Jesus lhe abençoe e lhe dê longa vida. Parabéns a você, nessa data querida, que Jesus lhe abençoe e lhe dê longa vida. Parabéns, meu pai. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã, 8 horas, às 20 horas.